Tu tá cansado de ler e a leitura nunca chegar no final? Então fica comigo nesse vídeo que hoje eu vou te dar 5 indicações de livros que podem ser lidos em apenas um dia. E finalmente tu vai ter aquela sensação de livro concluído. Fala galerinha, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Mariana e esse é o Perdido Entre Vidas. E pra quem já me conhece e já faz parte da galerinha, sejam muito bem-vindos de volta. Como eu disse antes, hoje eu vou te indicar 5 livros bem curtinhos, rápidos e fluidos de ler, que a gente consegue finalizar em apenas um dia e vão te dar aquela sensação gostosa de leitura concluída. Então, se tu gostou da ideia, já te inscreve aqui que ajuda bastante o canal e clica no sininho, que é pra ser notificado das próximas indicações que aparecerem por aqui e tu não perder nenhuma. Combinado? Então, vamos começar logo com o primeiro livro, um clássico do terror, que eu considero mais de suspense, que é O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Aí tu vai me dizer, Mariana, tu é doida? Olha o tamanho desse livro! Mas calma, essa minha edição ela tem 3 histórias. O Frankenstein, o Médico e o Monstro e o Drácula. Por isso que tem esse tamanho todo. O Médico e o Monstro tem só isso aqui de páginas, ó. Umas 100 e poucas só. E tá certo que a diagramação, ela tá meio cretina, com a letrinha miúda desse jeito, né? Mas eu tenho certeza que dá pra ler em um dia sim. Esse livro ele foi publicado em 1886 e ele fala sobre a dualidade entre bem e mal dentro do próprio ser humano. Eu acho que esse é um tema que a reflexão ela é sempre válida, e o Stevenson faz isso muito bem nesse livro. Ele é um dos meus clássicos favoritos e não foi à toa que se tornou um dos maiores clássicos da literatura universal, né? Uma das coisas que eu mais gosto nessa história é o mistério e o suspense que se fazem presentes em praticamente todas as cenas. Mesmo já sabendo o plot principal e o que supostamente deveria surpreender o leitor, eu não consegui largar essa leitura. Inclusive, como um adendo aqui, eu queria falar sobre o Hyde, do Daniel Levine. Esse não faz parte da lista de hoje, para ler em apenas um dia, porque ele tem mais de 400 páginas. Mas se tu gostar do Médico e o Monstro, eu super recomendo a leitura desse aqui, que é a mesma história, só que contada na versão do Hyde, que é o monstro. E eu acho super interessante quando a gente tem mais de um ponto de vista sobre a mesma história. Quando eu descobri esse livro do Daniel Levine, eu fui à loucura. Eu tenho planos de que, em algum futuro, eu vá ler os dois ao mesmo tempo, comparando cena a cena em cada uma das versões. Eu também gostei bastante da leitura de Hyde e eu acho que eu vou sempre recomendar essa dobradinha. E agora, para continuar no embalo dos clássicos, eu vou falar então de A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Eu até já falei sobre esse livro aqui, se eu não me engano foi no primeiro vídeo do canal. Eu vou deixar ele linkado aqui em cima e na descrição para vocês darem uma olhada. Essa é a famosa história em que os animais dessa fazenda se revoltam contra os humanos e toda a opressão que eles vêm sofrendo. Então eles acabam expulsando esses humanos e tomando conta da fazenda eles mesmos. Mas tudo acaba desandando, porque todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. E sim, aqui a gente vai ter aquela crítica aos regimes socialistas e comunistas e principalmente ao Stalin. Mas para quem não gostava das aulas de história, pode ficar tranquilo, porque a Revolução dos Bichos é uma fábula. Então tudo acaba ficando bem mais leve de ler e a leitura é super fluida. Esse livro foi escrito em plena Segunda Guerra e publicado em 1945 mesmo. E eu preciso dizer que eu tenho até medo da forma como a gente consegue identificar atualidades aqui dentro. Ah, eu esqueci de dizer que se tu gostar de algum livro desses que eu tô indicando aqui na lista, vai ter aqui na descrição o link para compra de cada um deles. Belezinha? Então, depois dessa fábula, vamos de conto? Sim, um conto de Natal do Charles Dickens, sério. Eu achei esse conto a coisa mais querida. Ele é bem curtinho e ele pode tranquilamente ser lido no feriado de Natal, por exemplo. A história é sobre um senhorzinho muito do rabugento e mesquinho, o Sr. Scrooge, e que não tem um pingo de solidariedade com ninguém, a não ser ele mesmo. Então ele acaba recebendo a visita de 3 fantasmas. Os fantasmas dos natais passados, o do Natal presente e o dos natais futuros. E esses fantasmas acabam fazendo com que ele reveja os seus valores e o que realmente importa na vida. Eu confesso que quando eu peguei pra ler, eu tava esperando alguma coisa mais realista e mais adulta, até pelo nome Charles Dickens. Mas essa história acabou ganhando meu coraçãozinho fácil. Eu dei muita risada enquanto estava lendo, e no final eu senti aquela famosa sensação de querer guardar tudo num potinho. O conto foi publicado em 1843, com o intuito de ser publicado no Natal mesmo. A ideia era reavivar a festividade que não era tão celebrada assim na Inglaterra daquela época. Dá pra dizer que veio daí, o famoso espírito natalino. E o protagonista Scrooge foi até inspiração para a criação de outros personagens, como, por exemplo, o próprio Tio Patinhas.
Mudando de saco pra mala, vamos de ficção científica agora, que eu vou indicar pra vocês O Mundo Perdido, do Arthur Conan Doyle. E é ele mesmo, minha gente, o autor de Sherlock Holmes, escrevendo ficção científica. Mas me digam aí, alguém lembra daquela série de TV que passava na Record há 1000 anos atrás? Se tu também era o maior fã, me conta aqui nos comentários, porque eu amava essa série. Então, ela foi baseada nesse livrinho aqui, esse amorzinho de história que tem lá seus defeitos, como não ter uma personagem feminina sequer. Mas a gente tem que lembrar que ele foi escrito em 1912, né? Nessa história, o visionário Challenger se junta ao professor Summerlee, ao caçador Hogston e ao jornalista Malone, e todos eles partem em uma expedição a um platô em plena floresta amazônica. E eu me senti o narrador da Sessão da Tarde falando tudo isso. Nesse platô, eles vão encontrar seres pré-históricos como estegossauros, pterodáctilos e até os homens macaco. Tudo que esse grupo passa nesse ambiente tão inusitado é contado por meio de cartas que o jornalista Malone envia para o seu editor em Londres. E a narrativa é maravilhosa. Eu devo dizer também que o Conan Doyle, sendo um médico, ele coloca aqui dentro explicações científicas que são verdadeiras e muitas delas são válidas até hoje. Então fica aí para vocês. A indicação dessa aventura aqui é cheia de ciência, pode ser lida em um dia e de quebra a gente ainda aprende alguma coisa. Agora, para finalizar, eu não podia deixar de indicar um livro infantil, né? Eu preciso manter essa tradição que vem se formando em todas as listas que eu faço aqui no canal. E dessa vez eu vou indicar para vocês O Dragão de Gelo, do George Martin. E se eu te contar que dá para ler um livro do Martin em apenas um dia, tu acredita? Pois então agora tu pode acreditar, porque esse livrinho tem somente 128 páginas e tem uma história linda, que é a coisa mais fofinha. Sem contar que é cheio de ilustrações também, que são de encher os olhos. Meus parabéns ao espanhol Luís Royo. Inclusive, o Royo recebeu o prêmio Silver Award Spectrum, que é o mais prestigiado das artes gráficas de fantasia contemporânea. Mas essa história fala sobre a amizade improvável entre uma menina que adora o inverno e o lendário dragão de gelo, que precisam, juntos, salvar o mundo dos terríveis dragões de fogo que surgiram nos céus. Essa é uma história que fala de dragões de gelo e de fogo, mas ela foi escrita muito antes das crônicas de Gelo e de Fogo. Inclusive, já foi divulgado pelo próprio Martin que essa história não se passa nem no mundo de Westeros, já que ela foi publicada em 1980, bem antes das crônicas. Foi uma espécie de ensaio para a criação do mundo de Gelo e Fogo que a gente conhece bem. Então, galerinha, muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui e deixem aqui pra mim nos comentários qual desses livros vocês pretendem ler. Ou se vocês tiverem outras indicações de leitura rápida também, deixa a indicação aqui pra mim nos comentários que eu vou adorar saber. E se ainda não leram nenhum dos livros dessa lista, lembrem que aqui na descrição sempre tem o link para compra dos livros indicados, ok? Então aproveita para deixar aquele like maroto que ajuda bastante no crescimento do canal. E compartilhe essa lista com aquele amigo que também tem saudade de finalizar uma leitura. Para quem gosta de lista de livros, tem mais essas duas playlists aqui, com listas aqui do canal. Então dá uma passada lá que com certeza vão ter outras indicações que podem te agradar. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!